Evangelho de João. Tem algum João aí hoje? Nenhum João? Olha, João. Mateus, Marcos, Lucas, João. No Novo Testamento ele se inicia com 4 evangelhos muito conhecidos. E cada evangelista, geralmente, eles escrevem para um povo específico. São chamados evangelhos sinóticos, os 3 primeiros evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Eles são sinóticos porque o conteúdo de um evangelho muitas das vezes está dentro do outro, o outro dentro de um, e eles se repetem muito, e muitas das vezes você vê algumas diferenças entre as histórias, que não diz que a Bíblia está errada, mas que aqueles homens, eles testemunharam algo ou ouviram algo diferente, porque nem todos os 4 escritores do Evangelho eram discípulos de Jesus. Mateus e João eram discípulos de Jesus. Lucas e Marcos não foram discípulos de Jesus. Se você não sabia disso, agora você sabe. Mas a verdade é, Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos sinóticos. Mateus ele escreve diretamente para um povo judeu, querendo mostrar Jesus como o rei dos judeus, Jesus como uma genealogia de o rei, o filho de Davi. Marcos ele escreve aos romanos, ele quer mostrar Jesus como um servo, ele quer mostrar Jesus aquele que faz milagres, aquele que um homem ele é descido pelo teto de uma casa, e Jesus ele tem o poder para perdoar os pecados e para fazer o milagre da cura daquele aleijado. O Lucas, médico, ele escreve diretamente aos gregos. Ele quer mostrar Jesus como um homem perfeito, um homem que veio e iria fazer total diferença, um homem que tinha cuidado com o outro homem, um homem que entra na casa de Zaqueu, por exemplo, um pecador, e Jesus, como o homem, o médico perfeito, entra para sarar, para cuidar do pecado da alma daquele homem. A maior ferida que o homem tem, o pecado. Só que João não. João, ele, praticamente 90% do evangelho de João, ele não é escrito nos outros evangelhos. Eles não se repetem tanto. Então os 3 primeiros são evangelhos sinóticos. Mas o evangelho de João é um evangelho diferente. O evangelho de João é o evangelho daquele discípulo que ele era o discípulo mais chegado de Jesus. E não porque Jesus o escolheu para ser mais chegado, mas ele escolheu para se chegar mais a Jesus. E por muitas das vezes nós achamos, será que Deus tem queridinhos? Será que o pai e a mãe têm queridinhos? Na verdade não. Na verdade somos nós que nos achegamos mais aos nossos pais. Somos nós que nos achegamos mais a alguém. E no momento em que você se entrega mais você ouve dessa pessoa, mais você entende dessa pessoa. Quanto mais você se entrega para alguém, mais esse alguém vai fazer com que você tenha as batidas do coração. E João era exatamente esse discípulo. João era um discípulo que ele encostava no peito de Jesus e ele podia ouvir, sentir, ele podia ver coisas que muitos não vêem. É então que nós vamos dizer que o Evangelho de João, ele vai trazer algo mais profundo, ele vai dar uma profundidade ao Gênesis. O Gênesis ele começa pelo início da humanidade. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas João, ele por ter tido uma intimidade tão grande com Jesus, ele vai numa dimensão muito além do princípio dos céus e da terra. Ele vai ao princípio daquele que é o Criador do universo, aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele vai ao eterno, no que não tem início e nem fim. Gênesis está num princípio natural, de um Deus sobrenatural que através da sua voz ele cria todas as coisas.
verso 1 ao 4 vai dizer, no princípio ele era o verbo, enquanto Gênesis vai dizer que o princípio criou Deus os céus e a terra, ele está dizendo, ei, no princípio, antes de Deus criar os céus e a terra, Jesus já era o verbo. Ei, Jesus já estava lá, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Aí ele diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. O verso 9 ao 12 vai dizer, ali estava a luz verdadeira, que ilumina toda a humanidade, todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. A verdade é, Jesus estava andando lado a lado com os homens. Jesus estava, o Criador de toda a terra, estava andando lado a lado com os homens, mas eu estou dizendo, ei, o Deus Todo-Poderoso que vocês, judeus, dizem conhecer, que vocês conhecem muito bem as Escrituras, que vocês conhecem muito bem a Torá, aquele Deus que criou todas as coisas estava andando do seu lado, mas vocês não o reconheceram, mas vocês não sentiram, mas vocês não aproveitaram a oportunidade de falar com Ele, de tocar nele, mas de Deus, vocês o mataram. Aí ele diz, ele veio para os céus, ele veio para o povo judeu, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia. O Criador de toda a terra esteve junto com aqueles homens, e aqueles homens não receberam. O Criador de toda a terra está aqui nessa noite e você pode simplesmente entrar e sair. Você pode ter vivido o mover que aconteceu aqui na semana passada. Entrou e saiu. Mas você também pode dizer, Senhor, eis-me aqui porque eu quero ser cheio. Senhor, eis-me aqui porque eu quero ser transbordado. Senhor, o Senhor veio para muitos e eles não quiseram. Mas eu estou aqui e eu quero a tua glória. Eu quero a tua presença. Eu quero esse favor. Aleluia. Ele te dá o poder de ser feito filho. Mas é só para quem quer. O Evangelho de João, ele não veio para judeus. O Evangelho de João não veio para romanos, não veio apenas para gregos. O Evangelho de João, ele vem para toda a humanidade, para todos os homens, gentios, judeus. Ele vem para todos os homens, ele vem para mim e para você. Ele vem com o intuito não de trazer uma genealogia de Jesus, ele não vem com o intuito de simplesmente falar, não, ele é o homem da descendência de Davi, ele não é o filho de Maria, mas ele vem trazendo que ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso. João capítulo 20 vai dizer que muitos milagres Jesus fez, mas que não foram escritos porque não caberiam em livros. Aí o verso 31 vai dizer, e estes fatos, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu João, ele quer simplesmente mostrar quem é Jesus. E João, ele vai mostrar alguns textos que os 3 primeiros evangelhos não vão mostrar. E uma das coisas é o encontro de Jesus à noite com Nicodemos, um homem da alta sociedade. O encontro de Jesus à noite com aquele homem que futuramente iria deixar com que Jesus fosse crucificado. João, ele é o único que relata sobre Nicodemos e o encontro de Jesus às escuras. João é o único que relata o encontro de Jesus com uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó. João é o único que revela o encontro de Jesus com Natanael, que é sobre esse homem que eu quero falar hoje. Quantos de vocês sabem quem era Natanael? Quem era Natanael? Numa palavra, alguém sabe dizer quem era Natanael?
Sabia? Mateus, Marcos e Lucas e João. Já surpreendeu vocês que eu? Dois não eram discípulos de Jesus, já deu ruim. Aí agora eu digo para você, Bartolomeu era discípulo de Jesus. E Bartolomeu era o mesmo homem chamado Natanael, que significa presente de Deus. Guarda isso, presente de Deus. Só que a verdade lembra que eu falei para vocês há 2 semanas atrás? O prefixo bar significa filho de Talmai, ou Talmoia, que era o nome do pai de Natanael. E os evangelistas, no momento em que eles falam a respeito dos nomes dos discípulos de Jesus, eles não usam Natanael, eles dizem Bartolomeu, ou seja, é o filho de Talmai, é o filho de Talmaia. Ei, Bartolomeu, todas as vezes eles citam Bartolomeu, mas eles não dizem o nome daquele homem. Só que, Evangelho de João, capítulo 1, verso 46, é onde eu quero pregar. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Repete comigo: vem e vê. Quando falei de Natanael, você lembrou de? Vem e vê. Foi isso? Não de quê? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Aí Filipe diz para ele: vem e vê. Mas onde começa isso? Isso começa em João, capítulo 1, verso 41. No momento em que Jesus ele tem um encontro com André. André, ele encontra Jesus e o coração dele começa a arder. Aí ele fala: ei, eu preciso anunciar esse Jesus. Aí André vai até o seu irmão Simão. Leva o seu irmão Simão até Jesus. Jesus olha para Simão e fala assim: ei, não se chamarás mais Simão, mas agora se chamarás Pedro. Jesus muda o nome de Simão. Simão era uma folha sacudida pelo vento. Mas Pedro, Jesus está falando assim: agora tu vai se tornar uma rocha. E quem conhece a história de Simão sabe que era cheio de altos e baixos, sabe que era um homem cheio de dificuldades. Mas Deus estava falando, Jesus estava falando: ei, eu estou mudando teu nome, eu estou mudando a tua história, e eu vou mudar algo em você. Simão não será mais Simão, mas o transformarás numa rocha. Aí Jesus começa mudando a história de Pedro. Aí acontece de que no outro dia eles encontram a Filipe. E Filipe também arde o seu coração. No momento em que Filipe começa com o coração a arder, ele fala: eu preciso encontrar alguém. E aí Filipe encontra Natanael. Aí ele fala que alguns dizem que era primo dele. E ele começa a pregar para Natanael: e Natanael, eu encontrei aquele em quem Moisés diz na lei, eu encontrei aquele que eles profetizaram sobre, eu encontrei o Messias. E talvez Natanael ele tenha ficado empolgado. Aí ele fala: eu encontrei o Messias, Jesus de Nazaré. O Nazaré podia vir de qualquer lugar, mas de Nazaré não. Meu Deus. Nazaré é um lugar de gente pobre. Nazaré é onde que aquelas pessoas se bobearem, eles dormem junto com os animais porque eles não têm uma casa boa para morar. Ei, Nazaré não. O Messias poderia vir de qualquer lugar menos de Nazaré. Aí ele fala: vem e vê. Eu encontrei esse homem e ele falou no meu coração. Eu encontrei esse homem e esse homem fez algo dentro de mim. E eu quero que você entenda 2 coisas com essa história. A primeira é: quem tem um encontro com Jesus, ele começa a arder o coração e falar assim: ei, eu quero apresentar esse Deus para outra pessoa. No momento em que André teve um encontro com Jesus, ele começa a anunciar Jesus e leva o seu irmão para a casa de Deus. No momento em que Filipe tem um encontro com Jesus, ele vai atrás de Natanael. E muitas das vezes você vai falar assim: poxa, eu fui falar de Jesus para a pessoa que aqui fez, lá naquela igrejinha. Poxa, logo lá na Independência, pode sair alguma coisa boa da Independência? Pode sair uma coisa boa daquela igrejinha? Talvez as pessoas tenham tentado até
Jesus para elas. Talvez as pessoas tenham dito, você não vai chegar em lugar nenhum, eu queria ser leão agora. Hoje de manhã eu fui começar até ser leão. Aí eu fiz historinha agora. Aí acontece o seguinte, acontece de que naquele momento que você prega o evangelho para alguém, muitas vezes você recebe uma palavra dura no seu coração. Mas o que você tem que falar para ela é assim, vem ver, olha o que Deus está fazendo na minha vida, olha o que Deus está fazendo na minha história. E aí aquele cara fala assim, vamos lá, né? Fazer o quê? E aí o texto continua dizendo, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há mentira. Disse Natanael, de onde tu me conheces? O cara já desafia Jesus, de onde tu me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. E Natanael respondeu, disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E respondeu-lhe Jesus, porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. Meu Deus, aleluia! Agora, por que isso impressiona Natanael? O que faz de diferente eu falar assim, ô Pedro, eu te vi lá na praça do skate. Aí o Pedro vai falar, mas eu moro ali perto, eu só subi a escada aqui em casa. Ana, eu te vi lá na Paulo Barbosa, estava saindo da Mega Vale, pode fazer propaganda, né? Saindo da Mega Vale, trabalhando no ponto de independência ali, não tem nada demais. E te vi lá em Tudo Dux, te vi não sei aonde. O que aquilo tem que impressiona tanto aquele homem? Sabe por quê? Dizem que Natanael ele era fariseu. E os fariseus eles tinham o costume de... Olha, botas esticam cicote. Assim será o poder. Meu Deus, aleluia! O único assembleiro aqui sou eu. Olha a igreja aí. Maravilha. Onde que eu estava? Natanael era fariseu. Natanael era fariseu. E os fariseus eles tinham o costume de ir debaixo da figueira. Esqueci a mulher. E orar. Orar debaixo da figueira. Era algo de costume daqueles homens. Eles liam a Torá e oravam e falavam com Deus. Nada demais nisso. Aí Jesus fala, antes que Filipe te chamasse, eu já te vi debaixo da figueira. Era algo comum, algo normal, mas na mesma hora aquele homem, mestre, Rabi, tu és o Filho de Deus. A verdade é que a história vai contar que Natanael ele tinha praticamente a mesma idade de Jesus. E no momento em que Jesus nasce, você conhece muito bem a história. A história vai contar que os 3 reis magos foram até quem? Herodes? Os 3 reis magos foram até Herodes. Quem ouviu essa história dos 3 reis magos? 3 reis magos. Que não eram nem reis nem eram 3. Né? Todo mundo ouviu a história dos 3 reis magos, mas não eram reis e nem eram 3. Então, deleta essa história da tua cabeça. Na verdade, os magos foram até Herodes e falaram assim, o rei dos judeus nasceu. O rei nasceu. E aquele homem, ele ficou... Herodes Antipas, tá? Porque tem 2 Herodes aí na história. Mas acontece de que o rei nasceu e aquele homem ficou perturbado. E ele falou, opa, vamos fazer o seguinte, vamos matar todas as crianças com os meninos de menos de 2 anos de idade. E acontece de que eles começam a matar os meninos. E Natanael, o presente de Deus para aquela mãe. Natanael, talvez era o filho que aquela mãe, por
As mães clamavam naquela terra, as mães choravam naquela terra, porque os seus filhos eram arrancados dela e talvez mortos à sua frente. Qual seria a dor da mãe? Alguns vão dizer que Talmai, o pai de Bartolomeu, ele pega, junto com a sua mãe, levam Bartolomeu para o meio da mata, o escondem debaixo de uma figueira, e por alguns dias aquele bebê fica escondido. E pensa num segredo que foi contado ao menino e falou assim: ei, ninguém nunca pode saber desse segredo. Ninguém nunca pode saber, porque se souberem talvez vão te matar. Se souberem que você foi escondido para que não fosse morto, alguém pode dizer: esse menino pode ser o tal Messias, então matem-no. E acontece de que, na hora que aquele homem ele chega diante de Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: Natanael, eu conheço o maior segredo da tua história. Eu conheço o segredo da figueira. Antes que Filipe te trouxesse até mim, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Eu estava contigo lá. Eu cuidei de ti lá. Esse segredo que você guardou por muitos anos, eu tenho ele revelado. E aquele homem: mestre, tu conheces o que vem dentro de mim. Está entendendo? Aquele homem, Jesus de Nazaré, estava dizendo: ei, não tem decreto de morte sobre a tua vida. Não existe mais decreto sobre a tua vida, porque eu, o Messias, já estou aqui para ser revelado e para morrer no teu lugar, e para ser entregado no teu lugar, e para viver aquilo que você precisa viver. Porque talvez Natanael se escondeu por anos e anos. Agora, Jesus falou: já não precisa mais se esconder. E o que eu quero que você entenda nessa noite? Existia um decreto de morte sobre a vida daquele homem. Talvez ele, por medo, por muito tempo se escondeu. Por muito tempo, talvez ele se escondeu dizendo: ei, talvez eu vou morrer, porque podem me confundir com o Messias. Se descobrirem quem eu era, se descobrirem que eu fiquei escondido debaixo da figueira. E talvez você esteja andando com um decreto de morte sobre a tua vida. Mas Jesus está dizendo: filho, hoje eu acabo com o decreto de morte na tua história. Hoje eu quero mudar a tua vida, mudar a tua história e dizer: filho, eu não te trouxe aqui em vão, mas eu trouxe porque eu preciso mudar a tua história. Ei, talvez você esteja duvidando: será que mais uma vez eu entro naquele lugar? Deus vai mudar realmente a minha vida? Será que é hoje? Será que talvez eu vou andar mais um pouquinho e cair novamente? Jesus está falando: eu conheço o teu coração. Eu conheço a tua figueira. Eu conheço o segredo mais íntimo dentro de você. E eu conheço o desejo de me servir. Eu conheço o desejo de andar na minha casa. Eu conheço o teu desejo de ser livre. E por muitas das vezes você tem se escondido. Por muitas das vezes você está dizendo: não vai dar certo, eu vou me frustrar novamente, eu vou parar novamente, eu vou cair novamente, eu vou retroceder novamente. Mas Jesus está falando: ei, você não veio aqui em vão. Você não veio aqui em vão. Eu quero te pedir para se colocar aqui. Quero que você entenda que Jesus, ele sabe. Ele conhece muito bem esse pecado que muitas das vezes te aprisiona. Ele conhece muito bem essas coisas que tentam te parar. Mas ele também sabe muito bem quem é você. Talvez você esteja andando com um decreto de morte. Talvez alguém deu uma palavra para você que frustrou, que deixou o teu coração abatido. Talvez alguém falou: ei, você não presta, você não vai dar em nada. Mas o Deus
Ele está dizendo, filho, Deus,
Esse é o seu momento. Os jovens tentaram por muitas das vezes falar um aviso ali. O novo de Deus, o novo de Deus, o novo de Deus. Talvez aquilo caía toda hora, para que você insistisse em colar e olhar. O novo de Deus, o novo de Deus, um novo tempo de Deus sobre esse ambiente, um novo tempo de Deus sobre a tua história, um novo tempo de Deus. Nome de Deus. Amém?